Oiê! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu criei uma playlist no YouTube que é sobre a pele no pólen. E para dar continuidade a essa playlist, hoje eu resolvi falar sobre o suor. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o suor é algo natural. Todo mundo sua. Só que, claro, algumas pessoas numa intensidade maior e outras numa intensidade menor. Só que quando a gente fala do suor com o polidense, isso pode ser um problema, porque faz com que a gente escorregue mais na barra. Mas claro que para todo problema a gente tem alguma solução. E mais pra frente nesse vídeo eu vou trazer algumas soluções. E esse é um recado para quem tá no início. Não desista do pole só porque você sua muito. É totalmente normal suar mais no início, porque essa é uma resposta fisiológica do nosso sistema simpático, que é aquele sistema do luta ou fuga, em que a gente acaba liberando mais suor, né, produzindo mais suor por causa dessa resposta ao estresse. Porque assim, o pole é algo totalmente novo. A gente se propõe a estar lá, né? A gente se propõe a iniciar. Só que quando a professora vem e apresenta pra gente alguma figura, por ser algo novo, é claro que a gente vai ter um certo estresse ali, vai ter um certo medo e acaba suando mais. Então não desista do polidense só porque você está escorregando demais. À medida que você vai frequentando as aulas, vai praticando mais, vai vendo que tá tudo bem, não é tão perigoso assim, né? Você acaba pegando mais confiança e suando menos. Mas como que funciona essa aderência da pele na barra do polidense? Bom, pra gente entender isso, a gente precisa saber algumas coisinhas, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é que existem diferentes tipos de pele. Então a gente tem a pele oleosa, a pele mista, a pele seca, e se engana muito quem acha que quem tem pele seca é abençoado no polidense. Isso é um grande mito, porque na realidade quem tem pele seca acaba escorregando muito. E loguinho vocês vão saber por quê, porque eu vou explicar isso também. Outra coisa que a gente precisa entender é a estrutura da pele. Então a pele, ela é considerada um polímero natural. Isso porque ela é formada por duas proteínas, né, duas macromoléculas, que é o colágeno, que dá essa estrutura, né, essa camada de proteção para a pele, e a elastina, que confere elasticidade, maleabilidade para a pele. Ela é justamente considerada um polímero natural porque são aminoácidos que vão se repetindo em unidades estruturais chamadas monômeros. Agora a gente precisa entender a anatomia da barra. A barra de polidense, por mais que ela seja polida, ela é um metal, e todo metal ele vai ter alguma imperfeição, por mais que seja extremamente polido como a barra de polidense. Essas imperfeições, elas são microscópicas, a gente não consegue ver elas. Só que essas imperfeições, elas têm o ar dentro delas. E quando a gente encosta a nossa pele na barra, a gente expulsa esse ar dessas imperfeições e cria um vácuo entre a barra de polidense e a nossa pele, justamente por causa dessa questão da maleabilidade da nossa pele. E assim, a gente consegue manter essa fixação na barra. E é por essa questão que quem tem pele seca tem essa dificuldade de manter essa adesão na barra. Por quê? Porque a pele seca ela é menos hidratada, então essa maleabilidade é menor. Fora também que a gente tem as células mortas, que é como se fosse uma poeirinha que acaba dificultando essa adesão da pele seca com a barra. E assim, a umidade da pele, ela é importante para manter essa maleabilidade, essa adesão da pele na barra de polidense. Então se engana muito quem acha que não, tem que ser extremamente seco. Uma certa umidade até certo ponto é bom para poder fazer essa estabilidade ali da pele com a barra. Só que, claro, não excessivo, porque senão você vai acabar surfando ali, né, no suor na barra de polidense, que também não é bom. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que a umidade relativa do ar também é muito importante para a prática do polidense. E a umidade relativa do ar ideal para a prática, ela varia entre 40% a 60%. Então, essa janela é a janela ideal para a prática de polidense. E é interessante saber isso,
Porque quando você vai fazer a aula de polidense, você pode pesquisar, como que tá a umidade relativa do ar hoje? E aí você já sabe que é isso que está impactando nas suas aulas e você pode vir com alguma forma de remediação, né, desse problema. E para saber a umidade relativa do ar, você pode, sei lá, consultar um higrômetro ou você pode ir no Google para saber como que tá a umidade relativa do ar aí na sua localização. Aqui, pra mim, eu não sei se vocês conhecem Curitiba, né? Mas Curitiba tá sempre úmido e eu acabei de consultar aqui, tá 86% a umidade relativa do ar. Então, se eu fosse fazer polidense agora, com certeza eu ia escorregar igual sabonete na barra. E eu acho interessante a gente saber isso, porque assim a gente consegue compreender que o fato da gente estar escorregando na barra é por causa da umidade, né? Ou tá muito seco, a minha pele tá mais seca e aí tá muito calor, eu tô suando mais, tô escorregando mais, ou então porque tá muito úmido, a barra tá muito úmida, né? Então eu também tô escorregando mais. E aí a gente consegue vir com soluções para o problema. E aí as opções para controlar o clima, a gente tem o mais convencional e barato, que é o ventilador para quando está um clima quente, o desumidificador para quando está um clima muito úmido, e aí a gente tem o ar-condicionado, quente ou frio, né? Que também ajuda muito, inclusive é meu sonho de consumo, né? Então, gente, por favor, me ajude a engajar esse canal para que uma hora ele monetize, para que eu consiga comprar meu ar-condicionado. Chorei aqui, chorei. Tá bom, eu já expliquei bastante coisa. Já falei que o fato de você suar pode ser uma resposta do seu sistema nervoso simpático. Já expliquei a anatomia da barra. Já falei sobre os tipos de pele. Já expliquei sobre como que é a estrutura da pele. Já falei também sobre a umidade atmosférica. E agora a gente também precisa tocar no tema dos tipos de barra. Por exemplo, a minha barra, ela é a barra de aço inoxidável. Então, para ela me fornecer um bom grip, né, para eu ter um bom grip na barra, eu preciso fazer uns aquecimentos, né, aquecer a barra, principalmente no inverno. E eu sei que tem uma barra que é a barra de latão. Essa barra de latão, ela fornece um maior grip porque ela tem uma superfície de atrito com a pele maior. Mas eu realmente não sei se essas barras de latão, elas são tão boas assim, porque eu nunca utilizei elas. Mas se você já utilizou, comenta aí pra gente se realmente tem uma grande diferença entre uma barra de aço inoxidável e uma barra de latão. Ok, agora a gente já entendeu bastante coisa, né? Mas e quais são as soluções, né? Como a gente remedia isso? Então a primeira solução que eu vou trazer aqui é o grip em gel, que é uma solução que é a mais utilizada, que é um gelzinho que você passa na mão, que vai te dar vai secar a mão e vai fazer com que você consiga ficar mais tempo ali de contato com a barra sem escorregar. O preço do gel, eu acho que ele não é tão acessível assim, né? Mas, enfim, depende da pessoa, né? Eu acho um pouco caro, ele varia de 60 a 80 reais, é o que eu utilizo, pra mim dura uns 3 meses, é a melhor opção. Mas não é um preço tão viável assim, né? Mas pra mim é a melhor opção. Uma outra solução seria o magnésio em pó. O magnésio em pó, inclusive, ele é utilizado pelas ginastas, né, nas Olimpíadas. Então, repare, quando elas vão fazer as acrobacias, elas sempre passam ali o magnésio em pó. E ele é uma solução que eu acho que é um bom custo-benefício. Eu tinha pesquisado, mas 1,5 kg de magnésio em pó estava saindo R$ 75 reais. Só que assim, é 1,5 kg, é um balde, dura muito tempo. Então, é um bom custo-benefício. O magnésio, ele serve mais para secar o suor, né? Ele não serve tanto para gripe, então, né, para ter essa cola. Mas fica aí a seu critério, se você acha que é uma boa alternativa ou não. E aí a gente também tem essa cola líquida. Eu não gosto muito de usar essa cola líquida porque é muito difícil depois tirar ela da barra. Além disso, eu não sei, as travas, elas ficam mais doloridas quando eu utilizo a cola líquida, então eu não acho uma boa alternativa. Mas também, né, você pode estar utilizando quando não tem nada, né, e você está escorregando muito na barra, usa. Uma alternativa muito curiosa é o laque de cabelo. Só que esse também eu nunca utilizei, nunca fiz o teste. Se você tá assistindo esse vídeo e já usou o laque para cabelo, comenta aqui se realmente funciona, se dá certo, se mantém ali você bem fixada na barra. Outra alternativa seria o breu. O breu é uma pedrinha que você passa ela na mão e ela deixa a pele mais com cola, assim, né? Pra você conseguir colar mais a sua mão na barra. E não é tão caro assim, eu acho que
1 quilo, se eu não me engano, tá saindo R$ 29,90. Então é uma boa alternativa também. E a higienização da barra é uma coisa que não pode ser menosprezada. E o ideal é que a gente higienize a barra com álcool 70. E por que não o álcool 90? Bom, o álcool 70 ele tem 30% de água, então ele tem um maior tempo de contato do produto com a barra. E quanto maior tempo de contato do produto com a barra, maior o tempo de higienização. Uma outra coisa é não coloque muito amaciante na hora da lavagem das toalhinhas, porque ela pode passar gordura para a barra e comprometer a higienização dela, então você pode escorregar bem mais. Inclusive, falando em toalhinha, eu vi um vídeo da Alessandra Rancan, eu imagino que vocês devem conhecer, né? Ela é uma polidancer muito conhecida, que ela tava falando que ela utiliza 3 toalhinhas. Ela utiliza uma toalhinha para limpar a barra, outra toalhinha pro corpo dela e a terceira pro pé. E eu acho que eu vou adotar essa estratégia, então tô dando essa dica pra vocês aí também adotarem essa estratégia. Tá, mas e o que não fazer antes da aula de polidense? Bom, uma pessoa que tem pele seca, né, ela vai precisar fazer uma hidratação para poder tornar a pele mais maleável ali, para poder ficar ali mais fixa, né, ficar nessas imperfeições da barra de polidense, né, adentrar nessas imperfeições da barra de polidense. Só que isso não pode acontecer antes da aula de polidense, tem que ser pelo menos umas 24 horas antes. Tá? Então a primeira coisa, assim, que é o topo da lista que você não pode fazer antes de ir pra aula de polidense é passar hidratante corporal, porque isso vai comprometer completamente o seu treino, você vai ficar um sabonete escorregando na barra. Evite tomar banhos muito quentes, por quê? Porque isso faz com que a pele fique muito seca e, como eu já disse, pele seca não é bom também para fazer o polidense. Não usar muito amaciante para lavar as toalhas de polidense e também evitar o excesso de pré-treino e cafeína, porque isso acelera o batimento cardíaco e faz com que a produção de suor aumente. Uma outra solução pode ser as barras emborrachadas. Eu não sei como é que funciona a barra emborrachada, porque eu nunca utilizei a barra emborrachada, mas eu acho que deve ser uma solução viável. Mas assim, se você tem hiperidrose, aí vale a pena a gente pensar em tratamentos, como por exemplo o tratamento por botox ou a simpatectomia. Eu não vou entrar nessa seara porque eu não entendo muito bem, mas se você sentir interesse, pesquisa aí no Google como funciona isso. Agora, se você é uma pessoa assim, igual eu, normal, sua, porque tá calor, ou por causa da umidade atmosférica, né, o clima não ajuda, utilizar esses grids, né, esses produtos para contornar esse problema é uma excelente opção. E agora eu vou falar sobre uma experiência pessoal minha, né? Quando eu comecei no polidense, eu também suava muito e eu realmente pensei em desistir no início por causa disso, porque eu achava que eu tinha hiperidrose e... Ai, gente, falando em suor, eu tô suando bastante aqui, eu desliguei o ventilador porque eu não queria interferir no vídeo, né? Mas assim, tá muito quente aqui, tá úmido, tá quente, enfim, tô suando, falando em suor. Ai, ai. Voltando, né? Mas assim, quando eu comecei, eu realmente pensei em desistir, eu achava que eu tinha hiperidrose, mas depois eu descobri que eu só sou uma pessoa normal que sua devido à temperatura e a minha cidade não ajuda muito. Mas assim, eu não desisti, continuei firme e forte. Hoje em dia eu entendo que no início era uma coisa totalmente nova, que eu pensava, mas assim, é uma barra vertical que parece tão escorregadia, como que eu vou ficar fixada nela? Porque eu realmente não entendia essa anatomia da barra, essa questão, né, da gente, da pele ficar ali maleável e preencher essas microimperfeições da barra. Hoje em dia eu entendo, mas no início era tudo muito novo, então eu tinha uma resposta ali, né, de estresse àquilo e suava mais. Mas não desisti, estou aqui até hoje. Tentei fazer a figura do Cupido nos 2 estúdios que eu fiz aula de polidense e nos 2 estúdios não saiu. Só que como agora eu tenho uma barra em casa, eu comecei a treinar essa figura em casa e ela saiu. Só que claro que a figura ela não é só questão de suor, ela é uma questão também de como você fica ali na figura, né? Ela tem uma questão até mesmo de encaixe, né? De quadril e tudo mais, né? Pra você conseguir executar ela. Mas claro que o suor no pé faz com que você escorregue mais.
E, assim, gente, eu sempre posto os shorts aqui pra vocês com o movimento mais limpo do mundo, assim, o que eu consigo de limpeza, assim, da execução, eu posto aqui. Mas os bastidores é outra realidade. Sou eu ali passando a toalhinha pra limpar o suor, passando gripe no pé. Então não se cobre muito com relação a isso, porque essa é uma batalha que toda polidancer precisa enfrentar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser fazer algum comentário, deixar alguma sugestão, fazer algum elogio, fica à vontade. A caixinha de comentários está aí para isso. Se você souber de alguma pessoa que tem interesse nesse conteúdo, compartilhe esse vídeo com ela. E por último, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Beijos! Eu vou deixar o caminhão passar. Tá passando muita moto agora, eu tô com raiva. Desligou. E agora?